Continuando o que a gente estava falando, lembra que eu estava falando? Eu falei que nesse próximo vídeo nós iríamos falar aí da rediluição. Então, dando continuidade à aula, então esse foi o horário do intervalo, agora vocês voltaram. Dando continuidade à aula aí, a parte da rediluição. O que seria a rediluição? Eu vou pegar uma determinada quantidade e vou rediluir. Por exemplo, quando vocês aí fazem uma diluição de um paracetamol, lembra que eu falei para vocês quanto aspirar? Mesma coisa aqui, lembra que eu falei para vocês? Sim, quanto aspirar? 5 ml. Na rediluição, eu vou pegar essa quantidade de quanto eu aspirei e vou rediluir. Só que eu quero saber isso em concentração. Para mim saber em concentração, tem que saber em quanto tem aquilo lá em 1 ml. Por quê? Vocês vão ver que nos meus exercícios, eu vou catar essa quantidade e vou rediluir. Eu vou ter que chegar num número próximo ao que eu quero. Por exemplo, se passasse 25 mil unidades internacionais de penicilina cristalina. O número ideal para mim, pensando assim, depois eu vou mostrar para vocês, o número ideal para mim seria isso, 25 mil, o número ideal para mim seria 50 mil. Eu teria que reduzir minha penicilina cristalina até 50 mil. Chegando em 50 mil, eu rediluo pela última vez e faço minha conta. Então, rediluição é que eu saber quanto está a minha concentração em 1 ml para chegar mais próximo da quantidade que eu quero. Então, se 1 ml deu 100 mil, por exemplo, se fosse 10 milhões, em um determinado momento 1 ml deu 100 mil, eu vou ter que rediluir, pegar 1 ml disso que deu 100 mil e colocar isso em 10 ml, para saber quanto eu tenho a concentração em 1 ml. Cheguei a 10 mil e assim sucessivamente. Aqui o jeito mais fácil de rediluição é fazendo, não tem outro jeito. É nós pensarmos fazendo. Então vamos lá. Eu tenho aí minha prescrição médica, certo? Vocês lembram disso? Sempre eu prescrevo alguma coisa, sempre eu tenho minha prescrição médica. Não é computador, é penicilina cristalina. Eu tenho minha penicilina cristalina. Vamos supor que o médico aí passe quanto? 100 mil. 100 mil. Certo? Estou com 100 mil unidades internacionais. 100 mil unidades internacionais. Então o médico prescreveu aí penicilina cristalina em 100 mil unidades internacionais. Eu tenho na farmácia, na unidade. Tenho na minha unidade penicilina cristalina. Então minha unidade disponibiliza para mim essa penicilina cristalina. A unidade me dá essa penicilina cristalina de quanto? 10 milhões de UI. Significa o quê? Eu tenho essa penicilina cristalina em 10 milhões de unidades internacionais. Significa o quê? Minha penicilina cristalina está em 10 milhões de unidades internacionais. E água destilada? A água destilada ela me dá vontade. E aí, vocês perguntam, professor, então eu só faço aquela conta simples e já era? Não. Eu não só faço aquela conta simples e já era. Por quê? 100 mil está muito longe de 10 milhões. Concordam comigo? 100 mil é uma distância muito grande. Se eu for pensar isso aqui na quantidade, vai dar menos de 0,1 ml. Pergunto para vocês, vocês conseguem aplicar 0,1 ml no meu paciente? Não, não conseguem. Não consigo. Se der abaixo de 0,1, 0,01, se minha quantidade der abaixo de 0,1, 0,01, eu não consigo nem aspirar essa quantidade. Por quê? A seringa que eu utilizo para aspirar é a seringa de insulina, uma seringa muito pequena, que vai até o ml. Então ela só consegue aspirar 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,01 é muito complicado. Então é muito mais difícil. Então o que eu vou fazer? Vocês vão perguntar, professor, o que eu vou fazer? Vamos lá, vamos por partes. Na primeira etapa, o que eu vou fazer? Eu vou diluir minha penicilina. Certo? Vou pegar essa minha penicilina e vou fazer uma simples diluição. Então significa o quê? Lembra a primeira conta que eu faço para vocês? 10 milhões de penicilina cristalina equivale ao quê? Meus 10 milhões. Tá faltando zero aqui. Então isso aqui fica só 10 mil. Agora sim, 10 milhões de penicilina cristalina para mim equivale ao quê? Isso equivale a 4 ml de penicilina cristalina. Lembram disso? 4 ml, porque é o dobro da de 5 milhões. Então equivale a 4 ml. Mais
Quanto de água destilada? Isso mesmo que você respondeu aí. 6 ml de água destilada. Por que eu quero 6 ml de água destilada? Para o meu total aí dá 10 ml, certo? Dá para você enxergar, olha lá. Agora sim, ó, 10 ml de água destilada, certo? Certo. Então cheguei a isso. Acabei de fazer minha diluição. Depois que eu fiz minha diluição, está diluída, não está? Estou com penicilina 10 ml para 10 milhões. O que eu vou querer saber? A concentração dela. Ó, eu vou deixar aqui no cantinho quanto o médico prescreveu, tá? 10, 100, 1000 UI. Por que eu deixo aqui? Para a gente não esquecer. Tá ali para a gente saber o número de quanto o médico prescreveu. Você já deve ter conseguido copiar, então essas informações você já tem. Eu vou apagar como eu faço nas aulas. Então, o que eu acabei de fazer? Eu apaguei agora, mas o que eu acabei de fazer? Eu acabei de ter uma uma penicilina de 10 milhões de UI, unidades internacionais, certo? São 10 milhões de UI. Tá para quanto? Lembra do meu 6 mais 4? Lembra que eu fiz aqui, ó? E mostrei para vocês? 6 mais 4, 10. Isso. Dá para 10 ml. Então, eu tenho 10 milhões, está para 10 ml. Está muito longe das minhas 100 mil? Tá muito longe das minhas 6 mil. Então, o que eu vou fazer aqui? Descobrir a concentração. Lembra que eu sempre batia na tecla da concentração? 1 ml da minha concentração está para X. Significa o quê? O quanto eu vou pegar uma seringa de 1 ml, aspirar aquilo lá, quanto na minha seringa de 1 ml vou ter. Então, significa o quê? Fazendo minha regra de 3, eu vou ter como? 10x é igual a 10 milhões vezes 1. 10 milhões vezes 1, tá aqui, ó, 10 milhões vezes 1. 10 milhões vezes 1, qualquer número vezes 1, 10 milhões, certo? Certo. 10 vezes x, 10x. Tudo que está aqui multiplicando, passo para cá como? Dividindo. Vocês lembram disso? X igual a 10 milhões dividido por 10. 10 milhões dividido por 10. 10 milhões dividido por 10. Onde eu tenho o menor número de zeros? Aqui, não é? Um único zero só. Cancela um zero com um zero. Quanto vai dar meu x? X é igual a 1 milhão de UI. 1 milhão de UI é igual a 100 mil UI? Não, não é igual. Uma quantidade menor. Se 1 milhão de UI não é igual a 100 UI, eu vou fazer o quê? O que eu quero ensinar para vocês. Eu vou rediluir. Eu vou pegar essa 1 ml que eu tenho 1 milhão e colocar em 9 ml de água destilada. Então significa o quê? Eu vou pegar esse 1 ml, colocar em 9 ml de água destilada. Então aqui, ó, para vocês verem. Primeira coisa, eu vou fazer minha reconstituição. Primeiramente, vou fazer, para ficar mais fácil para vocês entenderem, minha diluição da medicação. Transformar essa medicação aí em algo diluído, certo? Diluição, certo? Então aqui eu faço minha diluição da medicação, que é o primeiro passo que eu fiz, certo? Que é o 6 mais 4. Só para vocês entenderem, para vocês conseguirem lembrar, 6 mais 4, certo? Então aqui na minha diluição eu faço 6 mais 4, vai dar 10, é isso aqui, certo? Fiz a minha diluição. O que eu vou fazer? Vou achar na segunda parte, vou achar o quê? Minha concentração. Como eu acho essa concentração? Aqui na segunda parte vou achar minha concentração, achar em quanto está concentrado. Como eu acho minha concentração? Em 1 ml. Certo?
Minha terceira parte, que é onde eu quero chegar, é na rediluição. Vou colocar isso aqui em mais 9 ml, que aí vai dar 10 ml. Entenderam? Primeira parte eu faço a diluição. 6 mais 4, 10 da minha diluição. Acabei de diluir esse meu medicamento. Segunda parte, acho a concentração. O que eu acho que vale a quanto equivale a 1 ml. É essa parte aqui, que vale a 1 ml, 1 milhão de unidades internacionais. Minha terceira parte, eu vou rediluir. Vou pegar isso aqui, esse resultado, 1 milhão de UI em 1 ml, jogar 9 ml. Significa o quê? Vou ter 10 ml. Então, fazendo a rediluição, fazendo aí minha rediluição, para vocês entenderem. Fazendo aí minha rediluição, rediluindo isso, o que eu faço? Lembra que eu falei que ia jogar o meu resultado que deu aqui em 9 ml? Resultado que deu aqui, 1 milhão, certo? 10, 100, 1000, 10, 100, 1000. 1 milhão, 6 zeros aqui. 9 ml com 1 ml que eu tinha daqui, 9 ml com 1 ml que eu tinha daqui, 10 ml. Certo? Sim, professor, certo. Consigo achar o quanto eu quero aqui? Consigo. Então, o que eu uso? 100, 1000. Calma aí, que está faltando um zero. 100, 1000, UI. UI tá para X. Não sei quanto isso aqui vou ter. Por quê? Porque eu rediluí, então eu quero saber de quanto eu vou utilizar isso aqui. Vou fazer o quê? Isso. Minha regra de 3. Ponho esse para cá, ponho esse para cá. Como vai ficar? 1 milhão de X, certo? Um milhão de X. Esse meu 1 milhão de X vai ficar como? É igual a 100 mil vezes 10. Certo? 100 mil vezes 10. Concordam comigo? Sim, professor, concordamos. Brincadeira. 100 mil vezes 10. Tranquilo. 1 milhão de X é igual a 100 mil vezes 10, só acrescenta um zero aqui, certo? Então vai dar 1 milhão. X é igual, tudo que está multiplicando, passo para cá, dividindo. 1 milhão em cima, sobre 1 milhão embaixo. Quantos eu zero tem aqui? Quantos zeros eu tenho aqui? Vocês concordam para mim que eu tenho 6 zeros em cima, 6 zeros embaixo, certo? Aqui, ó. 6 zeros em cima, 6 zeros embaixo. Então, o que eu vou fazer? Simplificar zeros. Vou cortar zeros. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6. 1 dividido por 1, qualquer número dividido por 1, vai dar 1. Então, meu resultado final vai ser x igual a 1 ml. Esse aqui é meu resultado final da rediluição. Isso aqui é quanto eu preciso aspirar. Lembra que minha pergunta é quanto aspirar? 1 ml depois da rediluição. Certo? É isso aí, pessoal. Obrigado por hoje. Até a próxima.